Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, nesta sexta-feira, com tanta coisa acontecendo no Brasil e no mundo, que nos obriga a fazermos algumas atualizações, até para tranquilizar algumas pessoas, sobre o que está acontecendo e o que de fato acontecerá. Algumas certezas eu vou aqui compartilhar com vocês, como por exemplo, que amanhã e depois de amanhã, nesse final de semana, você terá um final de semana absolutamente normal, como sempre. Mas algumas figuras não terão. Elas estão desesperadas. Agora, uma em especial já está trancafiada. Muitas pessoas não se deram conta disso. E a figura é o senhor Jair Bolsonaro. Ele não sai mais de uma detenção. Ele está preso dentro de uma casa, é bem verdade, com todos os confortos, mas está preso, incomunicável em relação às redes sociais, por uma detenção determinada por uma medida cautelar de um inquérito que o filho dele, o filho traidor, possibilitou que existisse. Enquanto esse inquérito estiver rolando, ele estiver valendo, ele estiver funcionando, o senhor Jair estará preso. O ministro Alexandre de Moraes, para evitar que surjam cada vez mais ataques desnorteados contra a figura dele, jogará a avaliação dessa prisão para análise da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. A grande curiosidade será qual será o entendimento do ministro Fux, que tem funcionado ali como uma espécie de advogado de defesa desse universo cão, desse mundo paralelo que tentou destruir a nossa democracia. Mas vamos ver. Logo, o ministro Fux, que não teve o visto dele revogado pelos Estados Unidos e está aí nas graças do bolsonarismo, né? Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, tem muita coisa aqui para esclarecer, relacionadas inclusive a uma estratégia de fazer com que os golpistas e criminosos no Senado e na Câmara tenham ali um habeas corpus já antecipado em função dos crimes que cometeram. Mas não vai acontecer isso não. Vou conversar com vocês sobre tudo que está acontecendo, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, participe, compartilhe, dê sempre seu joinha, mande seu comentário. O nosso portal está crescendo a cada dia graças a essas formas que vocês têm usado para ajudar o nosso portal. E, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E o nosso novo canal de corte já está com quase 100 mil pessoas, como você. Daqui a pouco a gente vai ganhar outra plaquinha do YouTube aí, né? Vamos aos temas aqui, né? Bom, em primeiro lugar, um balde de água gelada, cheio de pedras de gelo, que caíram nas cabeças desses golpistas criminosos. Porque é o seguinte, os que estavam na Câmara fazendo um sequestro da instituição e que devem ser responsabilizados, é muito revoltante ver os veículos de comunicação, que têm uma grande penetração, não jogarem tinta, não sublinharem esses golpistas criminosos que eles fizeram nesses últimos dias. E os que fizeram a mesma coisa no Senado tomaram uma trombada. E a trombada foi muito violenta porque o senhor Davi Alcolumbre mostrou que tem fibra. Com todos os defeitos que ele possa ter, né, e certamente tem muitos, mas ele colocou uma linha no chão, riscou e falou assim, daqui não passa. Não adianta vocês fazerem chantagem, vocês quererem emparedar ministro do Supremo Tribunal Federal, porque aqui eu vou defender não só a instituição, porque, gente, em primeira análise, está se defendendo a nossa soberania. Porque essa gente toda mancomunada está, como nós estamos vendo, né, juntas. Essa gente está junto com interesses internacionais ou de uma grande potência contra a nossa soberania. Então, o Davi Alcolumbre riscou no chão e a matéria em todos os jornais tem esse título aqui. Alcolumbre diz que não pautará impeachment de ministro nem com 81 assinaturas. O presidente do Senado descartou colocar em pauta impeachment de ministro do STF. A oposição entrou com um pedido para afastar Alexandre de Moraes. Eu não vi o Davi Alcolumbre especificamente falando, mas eu vi aqui uma matéria com o senador Cid Gomes, e que curtinha, mas bem exemplificativa, né, do que aconteceu. Vamos lá. O presidente disse que questão de impeachment é uma questão, atribuição, uma prerrogativa dele, da presidência do Senado. E ele, para usar as palavras, disse assim, não há hipótese de que eu coloque para votar essa matéria. E tanto faz um requerimento feito pela Associação, com todo respeito, dos catadores de lixo de São Paulo,
como assinatura de 80 senadores. O processo não diz respeito ao quórum do Senado, tanto faria 80. Então, esse movimento de buscar assinaturas, né, ele deixou claro que não influenciará na decisão dele. Isso é uma prerrogativa dele que ele exercerá na sua plenitude. Então, acabou. Acabou. Agora, embora tenhamos aí criaturas criminosas, com comportamento criminoso, como, por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira, que já faz o segundo round de chantagem, dizendo, já que Alcolumbre não quer pautar impeachment, então agora nós vamos ter que pautar 2 pedidos de impeachment, a do presidente do Senado e do ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente, tão bandida, só tem um detalhezinho que eles nunca levam em consideração, né? Que um processo de impeachment de um ministro da Suprema Corte, ele é super longo, se acontecesse, tem uma série de fases processuais, enfim, e mesmo que isso tudo tivesse um desenlace com o impeachment aprovado do ministro Alexandre de Moraes, quem julgaria esse processo seria o próprio Supremo Tribunal Federal. Isso nunca aconteceu na história do nosso país. Vocês acham que existe força política, força popular aqui no Brasil para esse tipo de manobra? Que é uma manobra, né, diga-se de passagem, para livrar criminoso, né? Bom, algumas criaturas desse universo sentiram o impacto, né? Uma delas aqui é o Lustroso do Paraná, né? O Lustroso do Paraná está revoltado, está indignado, né? Mas não adianta, senhor Deltan, o Bolsonaro não sai mais da cadeia, tá? O senhor sabe disso, né? Ele vai ficar grudado ali. O que vai acontecer é que quando sair a decretação, a condenação da prisão dele, não vai ter nem muito alarde, vai só o camburão ali, ou vai um micro-ônibus, sei lá, alguma coisa assim, vai pegar o senhor Jair e vai levar para um xilindró. Sim, provavelmente eles vão fazer isso de uma forma muito discreta para não expor a criatura a mais vexames, né? Mas o desespero faz com que eles façam isso aqui, eles têm esse tipo de entendimento. Porque agora Alcolumbre se colocou na mira como alvo prioritário da Lei Magnitsky. Acompanha aí comigo, ó. Esta obtenção de 41 assinaturas deixa Davi Alcolumbre em uma posição muito ruim. Vocês acham que todo mundo é que nem vocês, todo mundo tem medo? Todo mundo, vocês estão falando da lei Magnitsky, eu já falei aqui que vocês estão pegando, e muitas pessoas já estão reproduzindo. Aqui no Brasil, o que vale é a lei Chandininsky. A lei Chandininsky está fazendo com que o Bolsonaro fique preso e não saia mais. E esses bandidos todos que ainda estão à solta por aí, eles vão ter problemas também, porque a lei Chandininsky é apenas a tradução do que significa a lei brasileira, a Constituição do nosso país, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Esperaram o contato está vindo. Porque na medida que a oposição já conseguiu assinatura suficiente para propor o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o alvo é quem está impedindo que isso siga adiante. Ou seja, o alvo prioritário passa a ser Davi Alcolumbre. Porque a partir de agora, pela definição da lei Magnitsky, Alcolumbre está oficialmente colaborando com um violador de direitos humanos ao não pautar o seu impeachment no Senado Federal. Que beleza para essas criaturas, né? Então, o presidente do Senado, o presidente, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, a imprensa aqui no nosso país, o jornalismo sério, enfim, todo mundo está na mira da lei Magnitsky. Todos nós aqui vamos ficar fora do sistema bancário, etc, etc. Gente, eles acham que esse tipo de chantagem miliciana está funcionando. Nem a chantagem miliciana de Donald Trump contra o nosso país está funcionando. Então não vai ser as bravatas dessa gente que irão para algum lugar. Para todos os efeitos, Davi Alcolumbre é agora o único empecilho, a única proteção do Alexandre de Moraes ao prosseguimento do processo de impeachment. Você acha, o senhor Paulo, Paulo golpista, neto do ditador, que isso aí vai ter alguma chance de prosperar? Então, gente, olha, pode tirar o cavalinho da chuva, né? E aí é o seguinte, né? Muitas pessoas têm comentado que o Congresso Nacional, Congresso não, né? A bancada golpista, eles estão querendo fazer uma emenda constitucional para livrarem todos da ação ou ações no Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. Quem estaria redigindo um projeto de emenda constitucional é o Eduardo Cunha, aquele que organizou o impeachment da presidenta Dilma. Por mais que ele tenha conhecimento jurídico, que ele conhece a tecnicalidade, ele é uma pessoa que é muito entendida dos meandros ali da Constituição,
ele não vai conseguir contornar a inconstitucionalidade maior, que é o princípio previsto na Constituição Federal da moralidade e da impessoalidade, está no artigo 37, parágrafo 4º. Ele não vai conseguir superar isso, porque é claro que o Supremo, ao enxergar um projeto de emenda constitucional que visa proteger os deputados e senadores dessa legislatura, é um projeto absolutamente imoral. Ele fere a moralidade, fere a legalidade aqui no nosso país. E eu ouso dizer para vocês que mesmo que eles apresentassem um projeto de emenda constitucional para validar, né, ou para entrar em validade, apenas em 2 ou 3 legislaturas lá para frente, para mostrar, não, a questão não é pessoal. Nós estamos preocupados com a questão institucional, a questão da Constituição, preocupados aqui com o melhor funcionamento do modelo constitucional brasileiro. Mesmo assim, isso lá na frente poderia ser considerado inconstitucional, porque a balbúrdia seria instituída. O que eles querem num projeto de emenda constitucional? É tirar os senadores e deputados federais ladrões, bandidos, da alçada da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, eles jogarem isso para a esfera da Polícia Civil dos estados e a Justiça dos estados. Vocês imaginaram só um policial militar ou um policial civil de um estado querendo dar prisão a um deputado federal, ele dando carteirada, ele mancomunado com o governador, com o prefeito, sei lá o que seja. Então, gente, é muita patifaria, mas é a patifaria que espelha o desespero desses criminosos todos. Então, algumas coisas que eu tenho cravado aqui com vocês, elas estão se confirmando. Uma delas é o bolsonarista ainda que você conhece não percebeu, é que o Bolsonaro já está preso e ele não vai mais sair. A outra coisa é que essas manobras do ponto de vista jurídico, constitucional, elas também não vão prosperar. E do ponto de vista político, uma muralha foi colocada agora. O senhor Davi Alcolumbre disse, olha, daqui não passa, não adianta vocês fazerem essa firula. Então agora eles vão começar, agora o Malafaia vai começar a convocar as pessoas para as ruas para fazer o impeachment do Alcolumbre. Gente, ele não está com medo disso não. Olha, agora, está faltando também do campo progressista, né, sobretudo do governo brasileiro, do governo federal, ter mais participação nessa disputa do espaço político. Porque quando você olha para as notícias, você olha para os posicionamentos, é uma coisa meio de neutralidade. Pelo menos é isso que está deixando transparecer para uma grande parte da sociedade. Nós não temos pessoas reforçando o quão importante é esse combate às extremistas no campo político progressista, né? Bom, eu fico por aqui, 17h40 eu estou de volta, porque tem muita coisa aqui para comentar com vocês. Tem uma especial aqui da OAB que eu não quero deixar passar não, tá bom? Um grande abraço, mais tarde eu volto. Tchau!